Eu vou conversar agora com a presidente do CONDICA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Araçatuba, Maria Zilma Dornelas, e com a psicóloga Eliana Vilela. Nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico: o uso de pulseiras de silicones por crianças e adolescentes, as chamadas pulseiras do sexo. Bom dia, Maria Zilma. Bom dia, Eliana. Tudo bem com vocês? Bom dia. Maria Zilma, o uso destas pulseiras por crianças e adolescentes está preocupando a Araçatuba já? Olha, eu creio que em roda de conversa, a gente que trabalha em escola, isso já está chegando aos nossos conhecimentos através de discussões, às vezes de pais, de educadores, pelas notícias que nós temos recebido. Agora, dentro da própria cidade de Araçatuba, nós não recebemos ainda nada. Dentro do conselho, nós não recebemos nada que fale do uso das pulseiras dentro da cidade. Mas é algo que nos preocupa, sim, e muito, porque tudo que diz respeito à criança e adolescente é algo que deixa-nos preocupado demais. Eliana, e por que isso preocupa? Preocupa porque, como nós temos pessoas, hoje na nossa sociedade tem se falado muito em pedofilia, casos de estupro, pessoas que estão liciando crianças, pequenas, e aí essas crianças elas passam a ser o quê? Alvo dessas pessoas que têm esse desvio de comportamento. Ou seja, uma criança que usa a chamada pulseira do sexo pode representar para essas pessoas que têm algum desvio de personalidade ou algum distúrbio, que essa criança está pronta para fazer sexo ou para ter algum contato mais íntimo, é isso? Exatamente. Eles podem ter esse olhar para essa criança, que a cor, as cores emitem um comportamento, E aí ele pode olhar e entender que essa criança ela está se convidando à prática do sexo. Correto. Maria Zilma, e o CONDICA pretende agir de alguma forma? Vocês pretendem fazer alguma coisa para tentar resolver esse problema, minimizar esse problema? Felizmente, nenhuma ocorrência foi registrada ainda na cidade. Olha, as nossas reuniões ordinárias é toda primeira quinta-feira do mês. Como quinta-feira passada foi ponto facultativo, a nossa reunião será hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8h30, nós temos a reunião lá no edifício Cirã. Na pauta da reunião está constando o problema da pulseira. Mas porque, além de nos preocupar o problema da pulseira, a gente pensa também o seguinte: algo que veio para aproveitar. Que criança que não gosta, até a gente que é mais velho gosta de combinar. É colorida, Tem amarela, tem cor de rosa, tem laranja, tem roxa, tem vermelha, tem verde, tem branca, tem azul e tem preta. Então, chama a atenção de criança. Chama atenção, até da gente, Chama atenção aquele colorido. Algo que, como eu disse, que veio para enfeitar, na cabeça de alguém, levou para o lado, não é nem da malícia, é do mal mesmo. Existe uma pulseira que fala de amizade, que fala de amor, uma criatura dessa não está pensando nada disso, ele está pensando na maldade, porque eu ainda comentei com a Eliana lá fora. Vamos nós usar as pulseirinhas para ver se acontece alguma coisa, meio difícil. Então, eu creio que, como ela disse, está na cabeça daquele que já tem uma anormalidade. Então, Maria Zilma, como a gente dizia, não foi registrada nenhuma ocorrência ainda. Que nós saibamos, não. Vocês estão pensando numa ação preventiva, é isso? Ação preventiva. Assim, que a família explique, que converse com a criança. Como eu andei lendo alguma coisa, teve um colégio que eles começaram a explicar para as crianças, eles não proibiram o uso na escola, eles começaram a explicar o que estava ocorrendo. Porque muitas vezes a criança está usando, mas ela não está sabendo. Então, compete a nós, adultos, explicar: olha, está acontecendo isso. O que você acha? Você deve usar? Você não deve usar? Então, dentro do próprio colégio, eles perceberam que caíram o uso da pulseira. Porque a criança começou a entender. É como nós dissemos antes, o colorido chama atenção. Correto. Pensei em colocar também que algumas escolas, de Minas Gerais, eles a criança, o adolescente, eles podem entrarem, fazer o uso dessas pulseiras com autorização dos pais. Então, se os pais autorizarem essas crianças a entrarem, dentro dessa escola com essas pulseiras, tudo bem, senão não vai ser permitido.
Em algumas cidades, como Londrina, São José do Rio Preto, o Poder Legislativo já está se mobilizando para apresentar projetos proibindo o uso. Agora, por falar em Londrina, uma adolescente chegou a ser estuprada por estar usando uma pulseira, né? Como compreender esse comportamento? É aquilo que você está falando. Se a criança ou o adolescente usa, pode ser um indicativo de que ele está querendo uma relação mais íntima. Exatamente. E agora, como explicar esse comportamento, né? Porque, de repente, uma pulseira passa a representar indicadores de predisposição ao sexo. Como explicar isso? Então, assim, isso é muito forte, porque assim, essa aderência, né, os jovens, assim, eles pegaram de uma tal forma, como se fosse, assim, uma nova lei, né, no meio deles, ali no convívio deles, né. Então, assim, a preta, ela leva a prática sexual, né, tem um início, né, que seria até uma dança, né, uma dança sexual e levaria realmente à prática. Com o rompimento dessa pulseira preta, né, no caso, é onde aconteceu esse fato, né, de a moça ser agredida, sofrer esse abuso mesmo. Né? Então, e muitas vezes vai levar até a morte realmente. Então, assim, tem algumas brincadeiras, né, entre eles, que eles começam a brincar, acho que tipo puxando a pulseira, com o rompimento dessa pulseira de determinada cor, então, assim, vai levar uma prática. E a preta, no caso, seria consumir o ato sexual.